gente, tudo bom? Vamos continuar o nosso estudo de Neemias. Nós estamos no capítulo 10 e hoje nós vamos ver os versículos que vão o bloco que vai dos versículos 28 ao versículo 31. A gente terminou o capítulo 9, onde que a gente viu a oração ali dos levitas junto com o povo, se comprometendo a refazer a aliança com Deus. Nós vimos na semana passada o começo dessa ação prática pós-oração, que foi o povo assinando e se comprometendo ali diante de Deus a cumprir os seus votos. E nós vamos continuar vendo essas consequências e essas ações práticas depois do amém, né? Depois que fez a oração, a ação, ora, ação. Nós vamos ver agora a parte prática, a parte de ação do povo diante de Deus. E uma das coisas que a gente começa a ver aqui é a santificação. E por que a gente começa a perceber isso? Culturalmente e historicamente, o que está acontecendo? Ao redor dos judeus existiam diversas nações gentias, idólatras, e que eles queriam se relacionar com os judeus, eles queriam vender, eles queriam comprar, eles queriam fazer parte ali do seu meio social, comercial e religioso. Mas Deus pedia uma separação dos judeus. Deus queria que fosse um povo separado, diferente das outras nações, porque é o povo que Deus escolheu para Deus se apresentar à humanidade. Então Deus queria que eles fossem diferentes de alguma forma. E por isso que Deus escreveu na lei algumas coisas que deveria ser diferente. Só que tanto naquela época como hoje em dia ainda, tem pessoas que confundem essa santificação, esse ser separado por Deus, com isolamento. E não é isso. Os judeus poderiam ser bons vizinhos, poderiam ser bons fregueses, poderiam ser bons amigos, vamos dizer assim, sem se envolver da forma que Deus não queria que eles se envolvessem, sem praticar coisas que Deus não queria que eles praticassem. Mas eles poderiam conversar, comprar, vender da forma correta, sem desobedecer às leis de Deus. E aí, da mesma forma como a gente vê depois lá no Novo Testamento, essa relação, essa analogia do casamento entre o homem e a mulher, e esse casamento entre Deus e a sua noiva, o povo a quem ele escolheu, a igreja separada por ele, eu quero ler uma analogia também que eu encontrei que eu achei muito interessante. Quando o homem e uma mulher se casam, eles se separam dos outros possíveis companheiros com quem eles podem se relacionar e se relacionam inteiramente com essa pessoa que eles escolheram. É um compromisso absoluto, motivado pelo amor e uma decisão equilibrada. Separam-se dos outros para se dedicar àquele companheiro pelo resto da vida. Esta separação que a Bíblia chama de santidade. Você não deixa de se relacionar com as outras pessoas, você não deixa de ter amigos, você não para de trabalhar e conhecer pessoas, você não deixa, mas você criou uma separação, que cria um núcleo ali exclusivo do casamento. Você você interrompe essas possibilidades de outros relacionamentos, pelo menos é assim que a gente espera, pelo menos assim é o casamento que a Bíblia nos apresenta e que nós buscamos em santidade, amor e respeito àquela pessoa que a gente escolheu para viver conosco o resto das nossas vidas. Então, essa é o mesmo conceito. Você não vai sair do mundo, você não vai criar uma comunidade no meio do mato, onde só existem pessoas que pensam como você, que têm a mesma religião que você, que fazem as coisas como você faz. Não, nós vamos continuar vivendo num mundo onde tem pessoas que não concordam com a gente não concorda com elas, que pensam diferente, que fazem coisas diferentes, mas mesmo assim, nesse mundo cheio de diferenças e divergências, nós vamos continuar a brilhar a luz de Deus, a testemunhar e sermos luz e sal. Porque senão não faz sentido esses versículos da Bíblia. Não faz sentido o versículo onde Jesus ora: Pai, não peço que os tire do mundo, mas os livre do mal. Não vai fazer sentido que a gente tem que ser sal e luz. Como que a gente vai ser sal e luz? Ser sal dentro do saleiro? Ser luz num lugar onde que já está iluminado? Não faz sentido. Então essa santidade é a gente se separar do pecado, é a gente se separar daquilo que Deus não quer para as nossas vidas e a gente continuarmos a sermos testemunhas de Deus nesse mundo
em trevas, nesse mundo sem sabor, aí sim nós vamos poder ser sal e luz. O texto de Neemias aqui está tratando de dois assuntos específicos, que era o guardar o sábado e o casamento misto. A gente sabe que com a nova aliança, alguns desses conceitos mudaram e foram transformados. Jesus reviu algumas coisas aqui, mas existem princípios que não mudaram. O princípio de você separar um dia de descanso e para você cultuar o seu Deus, de servir a Deus, de trabalhar exclusivamente para Ele. O princípio de peso, de julgo desigual. E é interessante que muitas vezes quando a gente fala de julgo desigual, as pessoas só pensam em crente e descrente. Mas você já parou para pensar que pode existir julgo desigual entre dois cristãos? Então, por exemplo, se um cristão tem um ministério, tem um chamado e quer ir numa direção, e a outra pessoa que é cristã também tem um chamado, tem um ministério e Deus está jogando em outra direção, não adianta eles quererem se casar, se relacionar só porque os dois são cristãos. Se Deus está direcionando cada um para uma direção, tem ministério, tem chamados, tem direções diferentes, se eles se casarem, um dos dois vai ter que abrir mão do chamado. Um dos dois vai ter que deixar de fazer aquilo que Deus pediu para fazer. E isso também pode ser considerado um julgo desigual. Então a gente também tem que meditar nessas coisas e colocar nossa vida diante de Deus para entender aquilo que Deus quer da gente, para entender como que a gente pode servir a Deus da melhor forma possível. E o mais importante de tudo, que é o que a gente está vendo nesse texto aqui, para entender como que nós podemos ser santos e separados por Deus, sem deixar de viver nesse mundo. Existe um escritor que escreveu alguns comentários, que é o Karl Barth, e ele dizia que o cristão ele precisa viver com a Bíblia numa mão e o jornal na outra. Ele precisa saber o que está acontecendo no seu dia a dia, no tempo presente onde ele está vivendo, para ele saber como que a Bíblia vai responder essas questões, para que ele possa ser relevante nos dias atuais, na sociedade onde ele vive, se relacionando com as pessoas e com a sociedade no tempo onde ele vive. Deus nos plantou e Deus nos possibilitou estarmos aqui, nesse tempo, vivendo no meio de uma pandemia, vivendo toda essa loucura política, e a gente tem que perguntar para Deus por quê? Como que a gente vai responder? Como que a gente vai ser parte no meio disso tudo? Sendo sal, sendo luz e sendo santos. Qual é o meu papel? Qual é o seu papel no meio disso tudo, do tempo presente em que nós estamos vivendo? Nós precisamos orar, precisamos buscar em Deus e para a gente saber como agir no meio disso tudo. E esse é o meu desafio para essa semana. Deus, me ensina, Deus, me mostra como que eu posso ser separado, ser santo pelo Senhor e ainda assim viver no meio desse mundo, me relacionar com as outras pessoas e ser sal e luz para que a sua glória, para que a sua luz seja vista e para que nós possamos ser testemunhas do Senhor em meio a isso tudo. Essa é uma oração, essa é a minha oração, esse é o meu desafio para você. Eu espero que você esteja sendo abençoado e que tenha uma boa semana. Um grande abraço, tchau, tchau, até semana que vem.